Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom que assim o Senhor nos permite mais uma vez estarmos juntos com a meditação, reflexão da sua palavra. A palavra de hoje belíssima que vem nos chamar a caminho, a pôr a palavra do Senhor, evangelizar a todos. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, de 1 a 9. Missão dos 72 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os de 2 a 2 diante de si, por todas as cidades e lugares onde ele tinha que ir. Disse-lhe: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiro entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçados, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a paz, a vossa paz. E se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, que bela palavra que o Senhor hoje confia a mim e a você. A messe é grande, mas os operários são poucos. O Senhor envia outros 72 discípulos a mais, aonde ele tinha de ir. O Senhor ele confiou o poder a essas pessoas, ele deu o dom da palavra para falar dele a essas pessoas. Amados, se a gente vê nessa palavra de hoje, o Senhor chama a mim e a você a anunciar. Quantas pessoas que têm ainda precisando ouvir falar de Jesus, que Jesus é a salvação. Que só existe salvação através de Jesus. Não existe salvação através de outros. E tem tantas pessoas que precisando ouvir falar de Jesus. Por isso que ele reúne ainda outros 72 e confere poder para eles. E Jesus fala: não precisa levar nem 2 mochilas, nem 2 túnicas, um par só de chinelo. E em toda casa em que entrar, dizei: a paz do Senhor esteja a essa casa. Se ali houver um homem digno de paz, a paz vai repousar sobre ele. A paz de Jesus Cristo, irmão, não é a nossa paz, é a paz de Jesus que precisa ser anunciada. Essa palavra é muito propícia para esse dia de hoje. Ela vem chamar a mim, chamar você para ir falar do Senhor. Tem pessoas que precisam ouvir falar do Senhor. Tem pessoas que precisam ouvir que só a salvação é só através de Jesus Cristo. E não há salvação através de outro. E ele confere poder para ir anunciar. Tem pessoas prontas para ouvir, mas não tem quem anuncia. Pessoas como eu, como você, pessoas que tenham coragem, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas batizadas no Espírito Santo, pessoas que conseguem sentir a graça de Deus. Vai e anuncia. De graça recebei, de graça dai. E por que o Senhor está confiando hoje? Porque é muitos lugares que ele precisava estar naquela época. E ele era só um. E hoje nós temos o Espírito Santo que vem e repousa sobre nós e que dá essa força para a gente ir anunciar uma palavra. E muitas vezes a gente se pega falando assim: eu não consigo, eu não posso, eu tenho vergonha. E eu não levo jeito. Amados, é só falar de Jesus. Se você experimentou, se você sentiu a graça de Deus, se você sentiu ou se você está sentindo esse chamado no seu coração hoje, vai e anuncia. E é tão simples, é no seu emprego, é onde que você estiver, dentro do seu carro. Qualquer lugar que você estiver, na sua escola, sempre tem alguém precisando ouvir falar de Jesus.
E se você anunciar com toda a coragem, com toda a parresia do seu coração, você vai ver que aquele irmão está precisando. Essa colheita está chegando, você precisa ser esse operário para essa colheita. A messe é grande, mas os operários são poucos. Está pronto, é só chegar e falar de Jesus. E tenha essa coragem nesse dia de hoje, meu irmão. Peça a esse Deus, a esse Espírito Santo, para que você hoje seja esse discípulo enviado dele. E olha o que ele fala no versículo 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receber, comer o que vos derem e servir. Curai os enfermos que ali houver. Curai os enfermos que ali houver. E dizer, o reino de Deus está próximo. Ou seja, Jesus está batendo a porta do seu coração. A salvação somente em Jesus Cristo. Irmão, tenha coragem nesse dia de hoje. Não se ache que você não é capaz de falar de Jesus. Enche o seu peito de vontade e peça ao Espírito Santo, Senhor, me envia. Eu quero ser hoje um discípulo desses 72 hoje. E eu vou falar isso com toda ousadia, com toda a parresia do meu coração. Irmão, quando você começar a anunciar, você vai ver que aquilo que vem em você não é seu, é do Espírito Santo te dando força, te conduzindo, te levando a anunciar a palavra que é dele, porque a salvação é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha essa coragem, sinta-se esse chamado no seu coração hoje e vai e fale de Jesus. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida, meu irmão. Basta você vir e escutar a palavra de Deus. Fique em paz, dê o seu joinha, envie essa mensagem nas suas redes sociais, nos seus contatos de WhatsApp. Que Deus abençoe e até a próxima.